Olá pessoal, então dando sequência aí aos fechamentos semanais, esse aqui então é o vídeo dos commodities agrícolas, né? E hoje então, dia 11 de maio de 2025, vamos falar então aí sobre as commodities, dando destaque à forte queda que sofreu o milho nessa semana. Então nós vamos falar de milho e também das demais commodities agrícolas, ok? Então vamos já passando aqui para os slides e falar aí das commodities, soja aí fechando aí no mercado futuro lá nos Estados Unidos a 1.052 o bushel, tá? Com uma queda de 0,5%. Milho fechando a 449 bushel e trigo fechando a 521 bushel, ambos caindo 4%. E aqui na cotação no Noroeste do Sul, o soja fechou a R$ 118 reais a saca, com uma queda de 0,8%. O milho fechou a R$ 63 reais, com uma queda de 3%. E o trigo fechou a R$ 71 reais, com uma queda de 2,7%. Reparem que todas as commodities tiveram quedas essa semana. Vamos discutir um pouco essas quedas através do que eu vejo na questão, principalmente que eu reparei, que é a questão do prêmio. Tá? Repare que nós tivemos o prêmio com uma queda no soja, que na última semana de abril nós estávamos com o prêmio a 79 centavos de bushel, e já passando para maio caiu para 35 centavos de bushel o prêmio, mais que a metade da queda então aí por bushel. Então lembrando que uma saca é 2,2 bushel e em dólar isso aqui, então, e o dólar também caiu, então trouxe o preço aí da soja para baixo, né? Então vamos dar uma olhadinha então também no gráfico da soja lá em Chicago, né? Que após fazer essa forte barra aqui negando a perda desse fundo, e os compradores entraram fortes nessa semana aqui no dia 7 de abril, e acionou essa barra, e agora o preço esbarra aqui nessa região dos 10,70 bushel. Já faz uma, duas, três, 4 semanas que o preço está andando de lado no soja aqui no mercado futuro americano, e o sinal mais importante seria romper essa região dos 10,70. Então nos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos, o soja se manteve em patamar igual. O que aconteceu aqui na nossa região foi dólar caiu, né, a patamar já de 5,60 e 5,67, 5,68, né, e o bucho caiu pela metade de abril para agora. Então isso trouxe o preço da soja, que saiu lá de R$ 130 reais em abril para 118 agora. E qual que é a perspectiva, né? Se o Bush conseguir ganhar forças, né, e o prêmio cessar e ficar nesse patamar, né, o soja vai conseguir segurar nesse patamar e até subir. Se o dólar continuar caindo e o bushel ficar naquele patamar ali, vai trazer o soja para baixo. Então as perspectivas aí, então, no momento aí, é muito mais um olhar com relação a se o bushel vai conseguir romper aquele patamar dos 10,77 bushel, e também lá nos Estados Unidos, e também como é que está o comportamento aí do dólar, se vai segurar esse patamar dos 5,62. Quem não viu o vídeo sobre o fechamento do dólar, olha o outro vídeo de fechamento que eu falei sobre dólar, aí, ok? Dando sequência aqui então, nós vamos dar uma olhadinha no milho, então, já lá nos Estados Unidos, e depois vamos olhar aqui como é que está o milho aqui no Brasil, né? Gráfico então do milho. O milho que tentou romper a linha de tendência, isso aqui lá em Chicago, né? Tentou romper essa linha de tendência de baixo, não conseguiu, né? Essa região dos 5 dólares aqui, dos 500 bushel aqui, é uma região muito forte também, né? Essa região aqui, e o milho negou esse rompimento nessa região aqui, corrigiu até os 441, tentou retornar novamente
veio até a linha de tendência e novamente recuou para o suporte aqui nos 445 bucho. Então, milho 4 semanas seguidas debaixo de Chicago, e nós vamos ver também que aqui no Brasil fez o mesmo movimento e estamos em cima de um suporte aqui nos 4,45 bucho ou 445 bucho, né? Conforme aqui no gráfico lá nos futuros americanos. E o trigo está rondando um patamar aqui de suporte, fechando com uma barra com fechamento menor de muito tempo, né? Um fechamento aqui a 5,21 e querendo forçar essa região aqui de suporte, né? Se perder aqui, o próximo patamar de suporte está a 4,70, 475 bushel, então o trigo fecha feio, está dentro desse retângulo aqui, mas já pressionando aqui a região de suporte. Não pode perder aqui, senão nós vamos ter uma redução aí nos preços do trigo lá em Chicago, que pode também afetar o preço nosso aqui, ok? Então isso aqui é em Chicago, e agora nós vamos dar uma olhadinha como é que está aqui no Brasil, então, as commodities, tá? No Brasil aqui, soja, contrato que vence em junho, dia 27 de junho, fechando aí a 23 dólares com 20 centavos, né? E na cotação em reais a 130,41, né? Com queda também, e o milho fechando a 65 reais com 23, com contrato já, esse contrato CCMU 25, contrato que vence dia 15 de setembro, né? Então, com uma queda de 3%, e nós já vamos passar aqui para dar uma olhada graficamente nesses contratos, tá? Vou passar primeiro o contrato aqui do milho, CCMU 25. Repare que desde que perdeu a região de 70 reais, aqui o milho em uma, duas, três, 4 semanas de queda, repetindo o movimento que deu em Chicago, né? E estamos no patamar aqui que nós perdemos também a região dos 66. Então o próximo patamar de suporte do milho está em 63. Uma forte queda. O que se deve essa queda aqui, né? O que o mercado está precificando aqui? Eu acho que uma boa colheita, um bom patamar de colheita na região centro-oeste, Mato Grosso, né? Eu acho que apesar que houvesse um temor de atraso lá no plantio, eu acho que deu tudo certo, acho que a colheita promete. E a segunda coisa que eu vi é que os Estados Unidos tendem a aumentar a área esse ano também de milho. Então, acho que desde que anunciaram que as previsões estão boas no milho lá nos Estados Unidos e também que a área ia ser aumentada, o milho começou a ter um forte recuo depois de atingir preços muito interessantes. Se nós olhar aqui o milho futuro perpétuo, deixa eu só colocar aqui, tirar aqui, o milho futuro que nós temos aqui, que é o perpétuo, ele atingiu um patamar muito importante de preço, que foi buscar essa região quando perdeu esse patamar aqui dos R$86, o milho corrigiu até os 52 e buscou forças, rompeu essa linha de tendência de baixa de muito tempo e buscou exatamente essa região aqui dos 88. E quando chegou aqui nessa região, houve uma forte barra de ignição baixista aqui na semana de 10 de março, ela foi acionada, o milho corrigiu até nesses patamares aqui e ficou nesse suporte da região de 75, e nessa semana essa que houve a troca de contrato, tá? Até aqui o contrato era o CCMK 25, e com a troca de contrato, essa forte barra aqui, já expressando já o valor do contrato do CCMU 25, que é o que nós vimos antes. Então, qual que é o suporte do milho hoje? O suporte principal está aqui nessa linha de retorno do canal de alta e também aqui nesses topos rompidos lá de maio do ano passado. Então, aqui é o suporte a R$63. Se perder essa região aqui, aí nós vamos flertar aí com
a perda do canal de alta também e buscar a 56. Acredito que o preço do milho segure aqui na região dos 63, ok? E a soja, vou falar da soja, o contrato de agora é o N25, tá? Que está aí num patamar, aqui o contrato tem um pouco histórico, né? Patamar de 23,20. Eu gosto de falar mais do soja, que nós temos aqui o gráfico perpétuo do soja, né? Que é um movimento muito similar ao americano. Precisamos que o soja rompa essa região aqui negociado aqui no Brasil, rompa essa região dos 23 com 60 centavos para demonstrar força e fazer um pivô de alta no semanal, depois de romper essa linha de tendência de baixa, tá bom? Então esse aqui é o soja e o milho. Agora nós vamos para o próximo slide, que é o boi gordo. Boi gordo aí que está corrigindo e está abaixo do preço. Isso é um bom sinal aí para quem compra carne, mas para quem vende aí, fica o sinal de alerta aí que o boi começa a perder força, tá? Contrato do boi gordo à vista aqui, o boi gordo à vista negociado aqui em Frigorisfalen a 318,90, mas o contrato que vence dia 30 de junho na bolsa aí a R$ 307 arroba. Então já de imediato, já olhando aqui o contrato do boi gordo, que nós estamos falando aí, que é o BGI, deixa eu ver só aqui, que é o contrato, é o BGIK, que é o contrato do boi gordo, tá? Após tentar buscar a região aqui dos 330, o boi gordo não consegue romper essa região e entrou pressão de venda, né, acionando aqui 1, 2, 3 de venda numa região de topo, né? E agora o boi gordo mira essa região aqui da abertura dessa barra aqui nos R$300 ou até busca aqui os 290 nesse contrato do boi gordo, tá? Então o boi gordo no contrato perpétuo, né, para nós vermos aqui o perpétuo e ter uma referência melhor do tempo, né? Repare que nós perdemos a linha de tendência de alta do boi gordo na semana passada e agora o boi gordo vem buscar essa região aqui dos 290 reais, né? Se perder essa região aqui, aí podemos ter uma forte queda até buscar o próximo patamar de suporte, que está aqui nos R$248 arroba. Muita atenção aí então ao boi gordo, para quem tem boi gordo aí, que nós temos uma região aqui flertando já, uma região de suporte aqui nos R$300 aqui. Esse é o contrato, esse é o BGFUT, né, que é o contrato perpétuo do boi gordo, ok? E para finalizar aqui então os fechamentos dos commodities, nós vamos aí para o fechamento do leite, tá? O leite aí, o Consul-Leite aí no Rio Grande do Sul fechou com preço de 2,52, sem variação em relação a março, tá? O preço médio pago ao produtor no Rio Grande do Sul, da Consul-Leite. O leite spot aí da primeira quinzena de maio teve mais uma forte queda, fechando a 2,80, com uma queda de 4,44%, tá? O leite CPEA em abril fechou com 2,82 com relação a março, uma alta de 1,8, então ainda com preço em abril valorizado, mas que agora já o preço pago em maio vai refletir já o valor aí do leite spot, já com quedas aí já programadas para maio, pelo que eu já estou vendo e conversando aí com os produtores, né? Ou vai se manter o preço ou vai cair, e basta saber agora se essa queda ela vai ser persistente, como quero mostrar para você depois o gráfico do leite spot, e também se nós vamos ter só uma queda casual nesse momento e depois voltar a subir, já que a sazonalidade agora é positiva para o leite. E o que está muito aquecido, muito forte o preço, é o leite em pó negociado na Nova Zelândia, que teve uma forte alta, fechando a patamar aí de R$
$345, e isso reflete alguma observação. Leite em pó subindo forte lá em cima, e aqui nós estamos lá fora, né? Leite em pó subindo, e nós aqui com uma correção maior no leite. Spot, tá? Vamos dar uma olhadinha então, até falando na questão do leite spot, vamos no site da Milk Point, para nós ver aqui. Esse aqui é o leite spot, tá? O gráfico de spot no site da Milk Point, tá? E reparem que nós temos desde março um recuo, né? Já são desde março nós temos de 13,24, né, para 2,80 o leite spot. Ano passado a nossa correção maior, né? Nós tivemos correção maior, nossa correção em 24, ela começou uma correção aqui em junho e ela não se sustentou, né? Ela teve uma correção maior a partir de setembro, que ela corrigiu aqui até 2,66. Em dezembro depois voltou a subir de novo, tá? Se nós pegar lá em 2023, a gente vê que em abril houve correção. E abril houve correção e não parou mais de cair até setembro, outubro 23. Aí após essa correção, começou o leite a subir até junho 24. A dúvida que eu quero que se vai se repetir esse movimento de abril agora, no patamar de março, ou se nós vamos ter uma queda momentânea para voltar a subir no mês que vem. As importações também tiveram queda esse mês. Até eu queria mostrar sobre a importação. As importações tiveram uma queda esse mês, tá? Nós tivemos 158 milhões de litros equivalentes importados em relação ao mês passado, 178. Então essa questão do dólar no patamar alto e o leite em pó também no patamar alto, tá também segurando a importação, e a nossa produção também, conforme o IBGE divulgou, aumentou também, a produção interna nossa aumentou também. Isso está pressionando também os preços internos, né? E se nós formos ver o preço do leite na Nova Zelândia, que é o leite negociado aí, deixa eu colocar aqui, eu vou ter que colocar aqui, vai aparecer voltar para aqui, já deu certo, ok, tá na tela, né? Exato. E nós vamos ver que o preço do leite aqui, ele rompe um patamar, o leite em pó, um patamar muito importante, tá? Que é essa região de resistência que tinha lá de junho de 22, e o leite em pó já renova a maior máxima aqui desde 4 de abril de 22. Então é a maior alta já nos últimos 3 anos do leite em pó. Então o leite em pó indo para cima pode favorecer aí e segurar o preço do leite. Por isso que eu não acredito que os patamares de preço que está o preço lá fora do leite e já pressionando a importação, que o nosso preço vai sofrer aí muita correção. Acho que pode ser uma correção momentânea aí. Vamos ver, muito ligado ao consumo, que também deu uma baixada o consumo aí do leite nas no último mês, né? Então isso também sobrou um excedente de leite aí e segurou um pouco aí, aumentando os estoques de derivados de leite. Isso segurou um pouco o preço aí do leite. Então vamos acompanhar então esse movimento, tá? Estamos no patamar ainda de preço interessante, mas com uma queda um pouquinho antes da sazonalidade normal aí no leite, ok? Então isso é o vídeo das commodities, tá? Não esqueçam de quem assistiu os vídeos, deixa um joinha para nós, curte aí o vídeo e siga o canal, tá? Fortalecendo aí o canal, dessas informações importantes e relevantes aí para quem gosta de mercado financeiro, para quem gosta
de estar aí atualizado aí aos movimentos do mercado e do mercado de commodities agrícolas. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo.